Saí e entrei de novo, vamos ver. Oi, Rafa. Tá tranquilo? Me fala, me dá um retorno. Se agora tá bom, Thiago, me fala se tá bom agora o retorno, se tá travando. Agora eu não sei se era eu ou se era do Emerson que tá ruim. Ele ficou pausado um tempão pra mim. Tá, beleza. Agora tá ok, que bom. Emerson, vou te chamar então pra gente voltar. Ai, meu Deus, rezem aí, gente, porque o negócio tá. Aconteceu cada coisa aqui que, pelo amor de Deus. E aí? E aí, entrando, Oi, tava oi. Não travando. trava, não, pelo amor de Deus. E aí? E agora, ficou jóia? Até agora tá, um pouquinho antes estava travando de novo. Você me escuta bem? Tô te ouvindo bem. Ai, que Tô te bom, ouvindo agora. graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Bom, Emerson, eu vou pedir para você se apresentar, porque teve bastante gente que chegou e talvez não tenha assistido nenhuma live sua conosco, né? E aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, dos Operários da Imaculada antes da gente já falar do tema. Sim. Primeiramente, boa noite, né? Já tava aqui rezando uma Ave Maria aqui, pedindo pro crucificado ajudar a gente, né? Nessa live aí. Já começou travando, acho que é porque vai ser bom, né? Quando é assim é porque vai ser É, bom. Como você mesmo disse aí no início, né? Alguns não estavam, né? Eu sou o Tiago, do Operários da Imaculada. Sou casado, para honra e glória do Senhor, com a esposa Kelly. Ela também está aí nos vendo aí, né? Está numa missão ali, em outra missão, cuidando dos pequenos que estão ainda indo pro descanso nessa hora. As nenenzinhas que ainda não conseguiram dormir ainda. Né? Tenho 5 filhos, para a honra e glória do Senhor. Né? Somos uma família numerosa. Vemos a providência, a graça do Senhor. Né? Nós temos a missão de sempre estar sendo conduzido pela Santíssima Virgem Maria, pelo glorioso São José, tentando aí ser uma imitação, né, durante a nossa vida nesse espaço aqui que nós temos aqui na Terra agora, culto, não é? Tentando viver uma santidade aqui dentro da família, viver essa experiência dentro da nossa família, que é uma graça especial que Deus nos convidou para viver nesse caminho, né? Viver nesse caminho e nesse tempo também. E somos aqui da região de Campo Limpo mesmo, né? Participamos na Sagrado Coração de Jesus, nosso pároco, o Padre Valdir. Estamos agora caminhando nesse tempo também junto com com esses novos passos aí também, com a direção aí espiritual do Padre Valdir. Tem sido uma grande graça para nós, né? E hoje nós temos um tema muito importante aí que nós viemos aqui hoje partilhar, né? Que é o sacramento do batismo, né? Assim como a irmã estava dizendo, dessa questão das perguntas e as respostas que nós teremos aí, tudo indica que nós vamos crescer muito aí com o que nós vamos partilhar hoje, né? Tudo indica. E é isso aí. Então, já quero agradecer também, família Betsaida, né, ter chamado a gente aí para partilhar. Hoje a esposa não está aqui do lado por conta de alguns imprevistos que nós tivemos ao meio do caminho aí durante esses dias aí. Então, nós estamos num processo também de andamento aí com os nossos pequenos. Então, hoje eu vim aqui partilhar, mas a esposa está aí junto conosco, né? Está aí participando, está aí nos assistindo.
também partilhando e orando conosco, né? Então, Amém. eu vou prosseguir, então. Eu posso dar início, né, Beth? Então, posso Pode dar come- início. pode começar, tá tudo É, certinho aí. Não tem ninguém travando. pode. Ó, se acontecer, já aviso para você e para quem está É, na live, porque o Wellington está trabalhando, estou sozinha com as crianças, né? A Clara já foi dormir, porque ela estava bem cansada. Então, o Pedro, assim, ele sempre capota, mas hoje, assim, ele já acordou inúmeras vezes. Então, se acontecer, você manda bala aí, que eu vou dar uma acudida ali e volto, tá? Mas tá certo. você manda bala aí. Eu vou estar escutando, porque eu estou com fone sem fio, então eu vou estar escutando você. E aí, qualquer coisa, eu dou uma fugidinha e volto. Tá certo, então. Então, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Amém. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos E fiéis enchei os e corações dos vossos acendei filhos. neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. 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 Muito interessante, comadre, nós estamos ter, você ter falado sobre essa questão de perguntas, né? E eu estava ontem mesmo meditando sobre, sobre o que nós iríamos partilhar, o que, que nós iríamos, sobre o que nós iríamos falar e como nós iríamos abordar esse tema de uma maneira que não fosse só uma maneira, é, como se não fosse só uma pregação, mas que fosse também um momento de a gente beber dessa graça, desse, ainda mais nesse tempo que o nosso coração tem sentido muito mais sede do que nos tempos anteriores, né? Um tempo que nós estamos assim sedentos de ensinamento vivo e muito me chama a atenção que nesse tempo, como eu disse, né, estava falando sobre a questão do nosso pároco, ele tem chamado muito nossa atenção nessa questão de ouvir a igreja e eu creio que Deus tem confirmado muito isso no meu coração e eu vejo isso como uma resposta de Deus também, não é? Esse é o tempo que nós cristãos devemos ouvir o que a igreja tem para nos dar, né? Ouvir o que a igreja tem a nos ceder agora, porque é o momento em que agora a cruz está a cruz do Senhor, o crucificado, agora está derramando sobre a igreja aquilo que a igreja não tinha sido. Na verdade, nós homens não tínhamos dado um espaço para ver esse derramar da igreja. Então, não somos só nós, né? Mas muitas pessoas têm acordado para essa realidade da doutrina, a realidade da catequese, a realidade das virtudes, né, dos sacramentos da igreja. Isso tem sido, eu creio que a iniciação, né? A iniciação cristã, ela vem acontecendo, vamos falar assim, muitas vezes agora durante essa Páscoa que nós estamos vivendo ainda, nós temos aprendido muito com os evangelhos, nas missas semanais, também nas missas dominicais. Então, o evangelho ele tem chamado mais atenção, ainda mais de algumas pessoas que caminham tanto tempo na igreja e nós conseguimos compreender que nesse tempo de sofrimento agora, nesse tempo de sofrimento, o evangelho agora ele nos chama a atenção, né? O evangelho ele nos puxa mais a olhar para dentro de nós mesmos nessa vida interior e olhando para o que você estava falando, para não fugirmos desse contexto que nós estamos agora partilhando, eu estava pensando justamente no que você tinha proposto como batismo, mas também para que a gente pudesse ter as perguntas que são
cotidianas e ter as respostas que a igreja pode nos dar para abrir a nossa mente, não é? Então, quando eu estava buscando dentro dessa meditação, eu achei muito interessante que quando nós falamos de batismo, nós estamos falando da questão do significado de imergir a pessoa, né? De imergir, de molhar, de lavar a pessoa. E, e isso tem muito a característica dessa questão do conhecimento, de a gente, daquilo que nós talvez tenhamos pregado e até mesmo ouvido muito, né? Ouvido muito dentro da igreja, na vida também de pessoas que anunciam o evangelho, na questão de você ir para águas mais profundas, né? De beber, viver daquilo. E às vezes essa questão da água mais profunda, se ela não é contemplada da maneira verdadeira, da maneira que ela tem que ser contemplada, acontece que nós saímos dessa iniciação, né, que é o batismo, que são os sacramentos, essa iniciação cristã, né, que realiza mediante os sacramentos da igreja, né, os fundamentos da vida cristã. Então nós perdemos esse fundamento. Nós vemos que hoje, com a sabedoria que o Espírito Santo vem iluminar nosso coração, nossa mente, nós vemos e sentimos nosso coração que se deu passos, né? Se deu passos assim muito, muito distantes e tiraram as pessoas dessa vivência dos sacramentos que são muito importantes, né? E o Beato Bernardo de Caglione, ele era um cappuccino e eles queriam ensinar ele a leitura, né? Queriam ensinar esse homem a leitura. E ele não conseguia aprender a leitura. E ele queria muito ler para poder avançar, mas ele não conseguia de forma alguma. Deus tinha chamado ele tinha toda certeza, e ele não conseguia de nenhuma forma aprender a ser formal naquela leitura ali, a ser uma pessoa assídua naquela leitura para conseguir também ter o mesmo êxito que as outras pessoas na leitura, na oração. E então, aqueles homens, aqueles irmãos que viram ele naquela situação, né, desesperadora, de tentativa, 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 fez o quê? Pediu que ele meditasse no crucificado, na cruz. Então ele começa a olhar para a cruz, e quando ele olha para aquela cruz, que ele vive uma experiência profunda, quando ele mergulha naquele mistério do crucificado, quando ele começa então a meditar naquelas chagas, chagas por chagas, começa a olhar o quanto Deus se entregou, o quanto Deus nos amou, né? E ele começa a reconhecer isso. Então, o próprio crucificado, a própria imagem de Cristo libera uma voz dizendo para ele: por que você vai aprender a ler, né? Eu sou a sua leitura. Quando você quiser saber algo de mim ou quiser ler algo sobre mim, que você leia em mim, né? Então eu achei muito interessante isso. Achei muito interessante isso porque a igreja tem necessitado dessa questão de agora olhar para os sacramentos que já viveram, né? Como o batismo e outros, mas nós estamos falando hoje sobre o batismo, de olhar para a vida de batizado para tentar mergulhar nessa vida. Então, hoje o Senhor nos coloca alguns questionamentos, né? Como que nome recebe o primeiro sacramento da iniciação, né? Que era o batismo, o imergir na água, né? E eu separei algumas leituras aqui que eu achei muito, muito propícia para esse momento agora, né? Essa questão do imerso, né? O imerso, de você ser imerso na morte de Cristo e ressurgir com ele como uma criatura nova, né? Que até entra nessa questão do que é muito questionado, até mesmo por outras religiões, de por que uma criança é batizada, por que
uma criança que ainda não tem como responder o que ela quer, ela já está sendo batizada, né? E a igreja vem nos mostrar lindamente isso e colocando sempre na sabedoria, como eu estava dizendo, né? E a maior resposta seria essa agora, que a igreja, como diz o Concílio de Trento, né? Ela é a mãe e mestra igreja, né? E aquele que contesta essa verdade, aquele que contesta esse dogma, que é um dogma cristocêntrico, vai dizer lá o concílio que anatema seja essa pessoa. Então é muito interessante. E aí, segundo Coríntios 5, no versículo 17, vai dizer assim: todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. É muito interessante. Esse são os chamados, né? O banho da regeneração do Espírito Santo, né? Que regenera, que renova, que, que fortalece, que faz a pessoa ser uma nova criatura em Cristo. E é um mistério muito profundo e é um mistério que nos leva a começar, então, claro que se nós formos olhar pela questão da lógica, assim como um recém-nascido e etc., ele não vai conseguir pregar isso para você ou vai conseguir, de alguma forma, expressar isso para você, mas a fé, porque quando nós estamos pais, no caso, né? Os pais, os padrinhos, estão pedindo à igreja o batismo dessas crianças, é algo muito, é algo muito, é uma fé muito além daquilo que o olho de outras pessoas ou até mesmo a percepção das pessoas podem compreender, né? É algo que vai muito além da compreensão humana, né? Essa fé, muitas vezes olhando eu, Emerson, hoje, né? Porque eu tive lá, quando eu tive a minha experiência do batismo e do meu crisma e vivi essa experiência, eu não tinha ainda uma consciência, já era adulto, claro, mas não tinha então a consciência do que eu tinha vivido. Hoje, quando, assim talvez como esse irmão que nós falamos, desse beato, né? Hoje, quando eu olho, se eu pudesse, né, o batismo, claro que só pode ser ministrado uma só vez, mas se eu pudesse, se fosse como se fosse um retiro, tivesse outros módulos, eu gostaria muito de vivê-los novamente, porque é uma experiência profunda, uma experiência maravilhosa, que todos nós temos que apresentar sim para o irmão, né? Aquele que não é batizado, né? Assim como o Senhor diz, ide, né? Quando o Senhor diz ide e ele diz batizai, né? A todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vejo que o Senhor falou isso com todo o conhecimento, com certeza, porque ele é Deus, nosso Senhor, né? Então, olhando lá em Tito, São Paulo continua muito interessante. No Tito, capítulo 3, versículo 5, ele diz assim: e não por causa de obras de justiça que tivéssemos praticados, mas unicamente em virtude da sua misericórdia, ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e da renovação, que é o que nós estávamos agora partilhando, né? Então, assim, é muito interessante que nós todos que estamos agora assistindo, participando e os que vão também participar, entenda que o que está sendo dito aqui é a luz da palavra de Jesus, né? É a luz da palavra do Cristo, é a luz da palavra de Deus e também olhando para toda essa beleza que tem a igreja, né? Toda essa sabedoria que a igreja expressa através de uma decisão dada pelo Espírito Santo, para que tudo seja conduzido de uma forma exemplar e misericordiosa também, né? Como
como São Paulo mesmo diz, né, a regeneração, né, unicamente a misericórdia, ele nos salva mediante o batismo. Né? Olha que interessante. Então aí nós já temos aí uma, um olhar diferente para essa questão das crianças. Muitos têm ainda essa visão, eu já presenciei, muitas pessoas ainda têm essa visão de que não, porque quando você está evangelizando, né, uma casa, você está evangelizando uma família, assim como foi dito também lá foi dito lá para Cornélio, né? Como foi dito para Cornélio também, Pedro, né? Pedro anuncia a Cornélio, então ele anuncia, ele evangeliza, então é batizado toda a sua família, né? Toda a sua família batizada, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre desde dos primórdios a igreja apresentando, né, a igreja apresentando o método real, né, um método válido para que isso aconteça. Então, quando diz para Cornélio e Cornélio batiza toda a sua família, nós estamos falando toda a família, nós estamos falando entre anciões, né? Entre pessoas com média idade, baixa idade, recém-nascidos, quem tiver no número desses. Então a igreja apresenta isso também com a sabedoria também do Evangelho e à luz daquilo que é a vivência da igreja. E logo na sequência tem também o cárcere, né? Que São Paulo anuncia para aquele cárcere, e aí o cárcere, naquele momento, faz com que toda a sua família também seja batizada. Né? Toda a família seja introduzida nesse grande mistério, que é o mistério de morte e ressurreição, né? Junto com Jesus Cristo. Porque, assim, essa questão da imersão, nós não estamos falando somente da água. Nós não estamos falando de descer água, subir água, né? Estamos falando de cair dentro de piscina. Nós estamos falando do grande mistério. O mistério valoroso. Aquele que vem com os tempos crescendo dentro da igreja. Né? Que vem profundamente do seio da mestra, que é a igreja. Ou seja, como diz lá no concílio, se não vem da igreja romana, que anatema seja, né? Se esse batismo, esse cuidado não vem da igreja romana, então que não seja crença, né? E seja apenas uma influência humana na qual tenta fugir de uma verdade que somente a igreja contém. E é bom a gente saber disso e colocar isso dentro do nosso coração e carregar isso, porque isso vai nos ajudar a dar passos, né? E aí entra aquela pergunta, e como que é prefigurado o batismo na antiga aliança, né? Na antiga aliança, a gente vai encontrar várias prefigurações do batismo, né? Quando a gente olha lá da água da Arca de Noé, né? Onde o Senhor tira lá e salva todos aqueles animais e também aquela família, né? Aquela família por meio da água, também a travessia do Rio Jordão, né? Ou do Mar Vermelho, do Rio Jordão também para a Terra Prometida. Então, é a imagem da vida eterna, né? É isso que a igreja mostra para nós, que a água ela já estava já desde do início mostrando para nós que seria por meio, né, por meio desta que seria a representação, ou seja, o Evangelho mesmo diz que o testemunho é dado pela água e pelo sangue, né? E a igreja é muito importante porque depois a igreja vai nos mostrar a água que jorra do lado aberto do Cristo, não é? A água que jorra do lado aberto de Cristo, que vai prefigurar o batismo, que na verdade nos leva não só uma prefiguração, mas uma verdade, né? Uma verdade ali do crucificado e o sangue que nos mostra a Eucaristia, que nos leva para dentro da igreja, que os santos vão chamar de pão dos fortes. Né? Então, isso nos faz olhar de maneira
diferente para todas essas questões, né? E, e desde quando que a igreja administra esse batismo? Né? É um rito assim essencial que desde os seus, porque na antiga aliança ainda não se falava muito dessa questão do batismo, não, é? Não se colocava muito nessa, não se tocava muito nessa situação. Mas quando a igreja começa a nascer, então, desde Pentecostes, e então o Espírito Santo já, com certeza, ele já vinha desde o começo de tudo, desde toda a criação, mas então o Espírito Santo começa, então, profundamente acender dentro do coração das pessoas, e onde que vai parar e deixa mais nítido para toda a igreja, para a facilidade de todos nós conseguimos compreender, é quando para dentro do coração daquele encontro maravilhoso em que a Santíssima Virgem se encontra então com a sua prima Isabel, e aquele momento ali, então, ele acende um grande luzeiro de amor dentro da igreja, não é? Acende um grande luzeiro de amor dentro da igreja, onde o Espírito Santo começa então a inflamar dentro da igreja esse nome, o batismo, não é? Esse nome do batismo do Espírito, não é? Onde o, o, o ser, a criatura escolhida naquele dia foi João Batista, né? Para levar então já, preparando o caminho do Senhor, levar então um batismo de arrependimento, né? De arrependimento dos pecados. Então aquela voz que ecoava, que gritava no deserto, era aquela voz que estava já prefigurada, que já estava lá sendo anunciada pelos profetas, a voz que gritaria no deserto. Então, é muito interessante que muitas pessoas elas se perguntam, mas o batismo de João, né? De João Batista, ele é o mesmo de Jesus, não é? O de João Batista, ele vai trazer o quê? Ele vai fazer um batismo de arrependimento, onde a pessoa se arrepende dos seus pecados, né? A pessoa vai se arrepender dos pecados. Agora, quando Jesus Cristo se encontra com João, e João, com seu coração numa comunicação profunda com Deus, sabendo de que tudo aquilo ali era um momento assim para ele extraordinário, ele sabia que Deus estava diante dele, não é? Então ele dizia que não poderia nem amarrar as sandálias do Cristo. Então ele se apavora por causa da condição não de que seja só Deus, mas é que onde encontrarei pecado em Deus. Então isso é muito importante a gente analisar onde eu encontro o pecado. É a mesma coisa quando nós estamos questionando, como batizados, questionando as ações de Deus, né? Questionando o que Deus realiza, e até muitas vezes interferindo o que Deus pode fazer, né? Que pode não, o que Deus quer que seja feito dentro da nossa casa, dentro da nossa família, até na nossa vida, e às vezes dentro do nosso coração, como batizados, estamos no mesmo, não na mesma situação, mas estamos no mesmo questionamento que João Batista faz a Cristo, e Cristo responde para ele: é preciso que tudo se cumpra, não é? Ou seja, é uma resposta generosa, mas como que diz, faça, não é? Faça logo, não é? Eu estou te dando a permissão, eu estou te dando a autoridade para isso. Então, quando João emerge, né? Quando João realiza aquele ato de batismo em Cristo, então ali ele está o quê? Ele não está tirando os pecados, porque Deus não tem pecado, não é? Eles não, também, Jesus não está se arrependendo de nada. Ali, João está fazendo com que se cumpra o quê? A confirmação de toda a graça que estava sobre aquele corpo humano, né? Ou seja, 100% Deus, 100% homem, né? Não era meio a meio, era as duas,
e é muito interessante a gente falar isso, agora o Senhor coloca no meu coração algo muito importante. Eu creio, talvez eu possa falhar, mas eu não vou omitir. Hoje, reconhecendo o santo batismo na minha vida, eu vejo que Deus me deu, ele me deu a graça de ser também assim como Cristo, né? Ele me deu a graça de ser assim como Cristo, porque você imagina o momento do sacramento da comunhão, né? O sacramento da comunhão não é 15%, é 100%, né? Então imagina que você vive essa graça também, essa graça do 100%, mas só que ali naquele momento existe em você o arrependimento daquilo que você realiza, que não é uma atitude de um batizado, não é mais que aquele que está agora repousando em você, que está agora fazendo aquilo que as Escrituras dizem, fazendo de você um verdadeiro sacrário de Deus, ele está fazendo com que naquela hora você também reconheça o seu 100%, né? Seu 100% Deus. E isso é muito rico, é muito importante para nós. E quando nós falamos de quem pode receber esse batismo, né? Quem pode receber esse batismo? Qualquer pessoa que ainda não seja batizada, ela pode receber esse batismo. Qualquer pessoa que não seja batizada na Igreja Católica, Apostólica e Romana, ela pode receber esse batismo. E entra uma questão que eu acho que é muito corriqueira no meio dos próprios católicos, né? Que às vezes, por não desejar viver a verdade, fogem para uma denominação, né? Porque quando nós falamos da Igreja Católica Apostólica Romana, com toda certeza eu falo isso sem medo de errar, nós estamos falando da Igreja, né? E quando nós estamos falando de outras denominações, são denominações e pronto, né? Não tem outro nome, não tem não sei quem lá, tal, não adianta. Pode colocar o nome que você quiser, porque aquilo que é instituído por Deus é instituído por Deus, né? Entra até aquela questão que muita gente acha que só existe no casamento, mas o Senhor fala, aquilo que Deus uniu, não separe um homem, né? Não separe um homem. Aí nós fala de tudo, não vamos entrar nesse contexto, mas nós fala de tudo. Nós fala da Virgem Maria, nós fala da Igreja Católica, nós fala do batismo do Espírito, então tudo isso, tudo que na igreja numa denominação diferente tem de bom é retirado dessa mãe e mestra igreja. Não tem como fugir dessa questão. E aí entra essa questão, por que as crianças são batizadas, né? Porque a igreja vai ensinar assim, ela vai dizer assim que, tendo nascido com o pecado original, assim como nós estamos falando do batismo lá de João, tendo nascido com o pecado original, precisam ser libertadas do poder do maligno, né? Então você tem que ter essa consciência. Eu estou libertando a minha criança, estou libertando esse meu tesouro da mão do maligno e devolvendo ela então para o meu Criador, né? Que transferindo ela para o reino, então eu dou uma liberdade de filho de Deus a ela, entendeu? Então assim, quando eu estou batizando uma criança, eu estou dando a ela aquilo que é dela de direito. Eu estou devolvendo para ela aquilo que é dela de direito. Eu como condutor, eu como pai, tenho que levá-la a ela, né? Assim como a igreja nos ensina que até o próprio Jesus foi apresentado à igreja, todos os passos de Jesus, ele foi para que você não tivesse para onde correr, não é? Então, a Virgem Maria e o glorioso São José, não é? A Virgem Maria e o glorioso São José vão lá e apresentam o menino Jesus, não é? E lá a Virgem Maria recebe aquela grande profecia, né, para mostrar que ela era a mãe, né, a mãe dolorosa da igreja, e que São José estava carregando aquela família lindamente, né, lindamente. Isso é esplêndido, é maravilhoso, né? E aí a gente olha quem pode batizar, né? Quem pode batizar? Isso também é muito interessante.
quando a gente olha para essa questão, quem pode batizar? Não é? Então a gente olha lá o bispo, o presbítero, não é? E aí entra aquela última instância, não é? Aquela última instância que é necessária na hora da salvação e a pessoa não é batizada, mas você lá como batizado, não é? Você lá como batizado, você naquele momento você pode, é tipo assim, é uma coisa que assim, talvez a gente não deva nem pensar, mas a gente tem que estar pronto, né? Talvez a gente não deva nem pensar. No outro momento é muito importante que um dia isso seja também muito esclarecido, muito bem colocado, para que as pessoas compreendam essa questão e até saiba, até consiga entender que quando você está em outro lugar, você tem que ver. Porque o próprio Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, ele disse a Pedro, e a gente precisa recordar algumas coisas que o Evangelho nos mostra. Ele disse a Pedro que o que ele ligasse ao céu ia ser ligado, mas o que ele fosse desligar ia ser desligado. Então, nós estamos falando da questão dos apóstolos, nós estamos falando da questão, né, os presbíteros, que no tempo, no Evangelho, muitas vezes nós vamos ouvir dizer que são os anciões, né? Nós estamos falando daquele... Porque, assim, eles precisavam evangelizar em muitos lugares. Então, naquelas cidades que já estavam evangelizadas, era preciso ficar alguém lá. Era preciso ficar alguém de conhecimento, alguém que já estava doutrinado, alguém que estava com as suas raízes já colocadas dentro da igreja e tinha uma firmeza para conseguir, então, anunciar e até mesmo ministrar o batismo, ou seja, seriam hoje os nossos sacerdotes, né? Então, assim, é muito importante a gente conhecer essa questão, porque talvez, às vezes, por falta de discernimento, né, como diz José lá, por conta do conhecimento, por falta desse conhecimento, por falta da nossa busca, da omissão da busca, que também é um pecado, né? Da omissão da busca, que também é um pecado, o que acontece? A gente acaba deixando ser levado por influências ou pessoas e acabamos fazendo aquilo que muitas vezes não vamos colocar só o maligno, mas que às vezes a gente, com nossa inteligência falha, nós saímos do caminho de graça porque preferimos coisas mais fáceis, né? Preferimos coisas mais fáceis. Mas vamos ao mais lindo de tudo isso, que é a parte que eu acho lindo da igreja e eu amo muito, os efeitos que são dados pelo batismo, né? A igreja fala assim, o batismo ele perdoa o pecado original, todos os pecados pessoais, penas devidas ao pecado, né? Ele faz a gente participar da vida divina e trinitária, né? Trinitária é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mediante a graça santificante, a graça da justificação, que incorpora a Cristo e a sua igreja. Isso é lindo. Isso é lindo. Se a gente colocar isso dentro da nossa cabeça, dentro do nosso coração, nós vamos passar o nosso dia, a nossa noite, o nosso mês, aplaudindo a Jesus Cristo, porque Ele é maravilhoso. Quando nós olhamos a igreja dizer assim, que a graça da justificação que incorpora Jesus Cristo e a sua igreja faz eu participar do sacerdócio de Cristo e constitui o fundamento da comunhão com todos os cristãos. Olha que lindo. Não é? Ou seja, nós no batismo estamos participando do sacerdócio de Jesus Cristo. E aí é que começa então a igreja infundida dentro do coração daquele que tem fé, daquele que vive as virtudes teologais, que tem a esperança cravada no seu coração, né, que tem o amor, que é aquilo que São Paulo fala, que além de todos os dons que nós recebemos do Espírito, o amor é o maior de todos, não é? Então, a caridade, não só a questão da doação, mas a questão de amar aquilo que a igreja está ensinando. Amar aquilo que a igreja está nos dando, porque isso tem ficado perdido. Isso tem sido como... eu me lembro, não sei se acho que a Tati também lembra, daquela biblioteca que tinha lá em Santa Amaro, lá, né? Tinha uma biblioteca ali em Santa Amaro, naquela Praça Floriano Peixoto, o senhor me lembrou isso agora.
E assim, muitos alunos iam ali e tal, mas a gente íamos lá, mais assim, para conseguir dar uma fuguinha de casa mesmo, sabe? Então, assim, não era para buscar aquele conteúdo, mas era para dar uma fuga de casa. Então, que não seja esse o nosso intuito também dentro da igreja. Né? Que não seja esse também a nossa verdade, porque daí nós não estamos vivendo o nosso batismo, e o batismo ele vai muito mais a fundo disso que nós estamos agora brevemente tendo como partilha. Não é? Porque, olha, lembra sempre quando você, agora que você está ouvindo isso, lembra sempre da questão daquela contemplação daquele homem que não sabia ler. Então, o próprio crucificado, o próprio crucifixo respondeu para ele, disse para ele: eu sou a sua leitura. Então, olha para a igreja, olha para o seu batismo e faça uma leitura do seu batismo. Não é? O batizado pertence para sempre a Cristo e é marcado com efeito com o selo indelével de Cristo, ou seja, o caráter de Jesus Cristo. Olha que coisa. Pensa, pensa. Vamos lá vamos no mais fácil. Nós vamos no degrau mais fácil. Nós vamos no primeiro degrau. Nós não vamos subir lá em cima, não é? Porque nós não vamos lá porque quando nós estamos subindo o degrau, a gente estamos saindo de estados pecadores e estamos indo para uma graça que nos leva a um conhecimento maravilhoso, que nenhum de nós devemos desistir, que é de ser santo. Mas olha que interessante, vamos falar do caráter, só do caráter. O meu caráter, o seu caráter, né? Olha que vergonha, só de falar isso já nos envergonha, porque quando nós estamos falando o caráter, né? E a igreja fala com efeito com o selo. O Senhor está nos selando, né? O Senhor está nos selando com selo indelével, ou seja, com o seu caráter. Olha que coisa. Olha aí. Quando nós fugimos do nosso batismo, quando nós saímos da nossa vida de batizado, quando nós erramos com nossos modos, atos, pensamentos, omissões, são todos realizados por nossas culpas e nossa falta de desejo pelo céu, muitas vezes. Então, essa marca, não nos traz uma satisfação, mas se você olhar para essa marca, você vai começar, então, a olhar para João Batismo, João Batismo, João Batista, né? Você vai olhar para ele lá, João Batismo. Foi boa essa, gostei, vou gravar essa. Então, assim, então, assim, olha que coisa marcante. É muito lindo a gente olhar para essa questão, né, do participar do sacerdócio, né, da comunhão e como a gente diz, das virtudes teologais, né? As virtudes teologais, que são os dons do Espírito Santo, e aí a gente começa a pertencer a Cristo. Começa a pertencer a Cristo através dessa graça que nós estamos agora partilhando. Mas aí entra também, e que significado assume esse nome também? Né? Porque esse nome é um nome corriqueiro também. É um nome que a gente vê até em outras denominações, né? Quando a pessoa, fora das denominações que já são satânicas mesmo, outras que ainda, talvez até mesmo por conta da ignorância ou por conta de outras situações que não nos cabe, né, a julgar e nem falar, porque nós estamos aqui falando sobre a graça, né? Então, a gente fala muito essa palavra cristão, né? Cristão, não. Você é cristão? Não, sou cristão. Né? Então, essa questão do ser cristão, ela entra também nessa questão do batismo, né? Primeiro, nós estamos falando do batismo. O batismo é o primeiro passo aí que a gente for olhar para a iniciação cristã, nós vamos bater de frente com ele. Nós vamos de frente e vai ser a primeira pancada a primeira pancada que o nosso coração vai receber ao conhecer com profundidade isso, né?
que esse nome ele é importante, porque quando nós falamos de nome, nós estamos falando assim, é porque Deus ele vai conhecer cada um de nós pelo nome, né? Ele vai olhar para cada um de nós pelo nome, ele vai olhar para cada um de nós pela unidade, né? Ele não vai olhar no todo, não, ele vai olhar no todo. Ah, não, o Emerson é batizado, e aí eu vou fazer um raio-x de todos que estão com Emerson, toda a sua família. Não, é assim. Nós estamos falando do individual mesmo. Nós estamos falando do individual. Você como batizado, né? Você como batizado. E aí o Senhor também fala na sua palavra, você nasceu para abençoar, né? Para abençoar. Então você é um abençoado, né? O Senhor está falando assim, você nasceu para abençoar, você é um abençoado. Você recebeu a bênção. Agora, esse batismo ele pode ser o de João na sua vida, né? Que muitos que foram batizados por João se arrependeram e voltaram para a vida pecadora, porque é verdade. Muitas vezes nós vamos ouvir uma pregação e essa pregação vai nos ofender profundamente, porque nós estamos numa situação tão difícil que nós vamos sentir aquele arrependimento no nosso coração. Mas ainda não experimentamos o que Deus tem para nos dar quando nós não somos batizados, né? Ainda não experimentamos essa graça, né? Entramos naquela questão do pagão e não de cristão, né? Todo mundo começa a falar o pagão, mas existe um cristão pagão? Existe o cristão pagão. O cristão que não vive o batismo, ele é um cristão pagão, né? Ou seja, ele começa a colocar, então, traços e aumentar nomes, né? Denominações interpessoais nele próprio. Então, ele começa, então, dizer eu não sou mais santo, e aí entra a ação do inimigo sentado no escritório, né? Que ele fica lá sentado na mesa e você fica debitando muitas coisas na conta dele lá e ele não faz esforço nenhum para te tirar da graça. Então você não é mais santo, então ninguém tem que ser santo, então você começa então a procurar coisas que são supérfluas, então você não olha mais para a palavra, então ninguém mais entra com nada no meu ouvido, né? Porque isso daí tem sido também uma coisa dentro do batismo que muitas pessoas têm deixado isso acontecer, não é? Tem pessoas que estão fazendo o quê? Vedando seus ouvidos para não ouvir, talvez, uma partilha como essa. Né? De começar, então, olhar para a nossa vida, então, com o coração de quem deseja, então, viver uma experiência. Eu marquei algumas coisinhas aqui, e uma delas é muito interessante também, que é uma perguntinha aí, que eu acho ela primordial, né? Que é a questão, você batizou, amém? Você batizou, tal, talvez você nem lembre mais quem é o padre que te batizou, você não lembra o dia, não sabe a igreja, você não sabe de nada. E aí João Batista veio lá e pregou, gritou no seu ouvido e você se arrependeu. Mas aí você se arrependeu e você começou, então, a se preocupar. Eu estou preocupado, pera lá, estou preocupado, então eu agora vou começar a viver o meu batismo. E aí eu começo a viver o batismo, então eu deixo Deus acender em mim o que ele precisa acender, eu peço para Deus apagar o que tem que ser apagado, então eu começo então a viver uma vida de oração, uma vida batizado, né? Começo a ter, então, fé, começo a ter esperança em Deus, começo a esperar no Senhor, e aí eu tenho uma família, e Deus me concede muitos filhos, né? Que é muito difícil, as pessoas não querem mais muitos filhos, porque é um grande prejuízo, é uma dor de cabeça, né? Então aí fica muito difícil. Aqui em casa a gente está fazendo consórcio com material de construção, porque cada ano tem que fazer um puxadinho, fazer um quarto novo. Então, fica um pouco difícil. Mas chega um dia que você tem que batizar o abençoado, né? Tem que batizar, tem que devolver, assim como nós estávamos falando no início lá, você tem que devolver aquilo que é
tem que dar para essa criança inocente, porque assim, ah, mas é uma criança, vai batizar uma criança inocente, mas então você não é mais inocente, né? Você não é inocente e sabe como é que está tudo acontecendo muito rápido, então não pode dormir no barulho, não é assim que o pessoal fala? Não pode dormir no barulho, então você tem que estar atento ao ruar de Deus, o sopro de Deus, o sopro de Deus sopra na sua casa, né? Para que soprando na sua casa possa soprar na casa do outro. Então você tem que batizar esse abençoadinho. E quando você pega esse abençoadinho, essa pérola, né, dado do céu para você, você tem que escolher um padrinho, né? E aí é que entra, como que eu escolho esse padrinho, né? Como que eu vou escolher esse padrinho? Então, assim, muitas pessoas vão escolher o padrinho porque, nossa, eu tive uma infância, tive uma amizade profunda com essa pessoa e tal, né? Mas, assim, existe uma questão que a gente precisa ter deixar como mérito de Deus e não nosso, que é a questão do agora eu sei o que é o que é o caráter, né? Agora eu sei qual o caráter que eu devo ter. Então, se você tem um caráter, você precisa tentar pelo menos equiparar esse. Não estou falando que você tem que olhar para a pessoa e dizer assim, ó, essa pessoa é igual a mim. Não, não é, porque também Deus é misericordioso e a gente precisa estar atento, porque muitas vezes Deus vai colocar no seu coração. Então, uma vida de oração, uma intimidade com Deus, talvez eu hoje tenho esse sentido, né, de olhar e falar assim, meu, não é uma não é uma escolha assim, né, da melhor, né? Tem vezes que a gente não escolhe, né? Fala, meu, não é a escolha da melhor. Mas muitas vezes Deus está colocando o seu filho na vida daqueles abençoados para mudar a vida daqueles abençoados. Você já pensou que seu filho já nasce evangelizando? Isso é uma coisa de Deus, é uma coisa tremenda. Você, mas por quê, meu? Nossa, tal. Meu, é assim. Se Deus coloca no seu coração uma família que está vivendo, um casal que está vivendo o que você quer dar para os seus filhos, é uma grande graça. Agora, se eles te dão alguém que talvez esteja ainda no vai, não vai, então você precisa rezar para saber se. Você precisa rezar para saber se talvez não falta a sua família na família dessa pessoa, né? Talvez a sua família está faltando na vida dessa pessoa. Uma vez um amigo meu me disse, ele disse, Emerson, as pessoas que você vai evangelizar, outra pessoa não pode evangelizar, não é? Deus vai esperar. E aí, se você não quiser, então Deus vai enviar outra pessoa para evangelizar. Né? Então, essa questão da escolha dos padrinhos, é claro que a gente também não pode ser também a ponto de olhar e falar assim, nossa, tal, eu gosto muito dele, ele, né, de repente ele decidiu se relacionar com pessoas do mesmo sexo, etc e tal, então a gente tem que ter essa consciência, porque nós temos um filho, e esse filho não é nosso. Então, essa é uma importância que nós temos que dar, e ela é urgente, né? Ela é urgente. Ela é urgente. Esses dias eu estava vendo uma pregação, uma live também, e, e era um sacerdote, e ele dizia, né, o padre Paulo Ricardo, ele dizia isso, ele falava, imagine quando você chegar lá no céu e você, né, ver as cadeirinhas lá vazias, né? Ou seja, ele falando da questão do aborto e tal. Então, assim, eu parei nesse ponto porque eu olhei e falei assim, nossa, essas pérolas, essas joias são dadas, entregues a nós e nós temos que a recebê-la. E quando a gente recebe, a gente tem que devolver. Então essa questão do devolver é muito interessante. Então, se a gente vai devolver, então a gente tem que pensar muito nessa questão a quem nós vamos confiar tal responsabilidade junto conosco também, não é? Porque eu vejo que hoje tem crianças que, infelizmente, por mais que a gente seja cristão, tem coisas que ela vai querer
infelizmente, falar para o outro, e talvez o outro seja o padrinho, porque tem padrinho que é mais extrovertido que o pai, porque o padrinho, né, não fica reclamando o tempo todo com a criança, né? Não faz, não pega, não vai, não volta, tal. O padrinho só chega, toca aí, benção, Deus te abençoe, então fica mais fácil. Às vezes você precisa desse abençoado para falar algo interessante para o seu filho, né? Algo que seja de Deus. Então, que pelo menos essa pessoa, pelo menos você consiga olhar para essa pessoa e falar assim: essa pessoa tem uma intimidade com Deus, né? Então, isso é algo muito importante. Né? E uma outra situação é: eu fui batizado em outra igreja, né? Na igreja, vamos colocar, brasileira, assim como já aconteceu, uma coisa assim que comigo, uma experiência, eu escolhi uma pessoa, era pagão dos pagões mesmo, e assim, escolhi uma pessoa para ser batizada, tal, para fazer um bem para minha mãe e tal, para você ver, né? E assim, eu queria muito batizar logo, que daí minha mãe ia dar um joia, ia dar um like lá, né? Porque ia dar um pontinho, diminuir um pouco o grau de desobediência. Já fugido da catequese inúmeras vezes, então, como adulto, já grandão, minha mãe falava: pô, vai morrer assim, cara, pagão? E eu falei: não, quebrar esse galho para minha mãe, Deus é tremendo, né? E aí aconteceu que eu fui escolher uma pessoa que era do âmbito familiar e tal, e a pessoa foi lá e foi minha madrinha de crisma, e tá muito feliz e tal, tudo aconteceu. Depois, quando muitos anos passou, eu já estava inserido dentro da igreja, graças a Jesus Cristo. E aí, numa conversa um dia, tal, eu conversando lá com a pessoa, então comecei a entrar, né, nesses méritos de batizado. Aí, quando a menina falou, ela falou que ela não era crismada e que também ela tinha sido batizada numa igreja brasileira e tal, e o negócio, meu, só faltou falar que tocava tá bom. Então, assim, eu tomei um susto, fiquei apavorado. Mas graças a Deus depois ela se ajeitou e etc e tal. Então a gente ficamos assim, eu fiquei mais tranquilo, né? Fiquei mais tranquilo. Mas percebe que talvez a gente entra na vida da pessoa. Você vê que loucura, não é? Isso aí que nós estávamos falando mais ou menos do padrinho lá. Mas você vê que loucura. E aí você entra na vida da pessoa, então, de repente, você dá lá uma gotinha de testemunho, assim como a Tereza de Calcutá diz, né? A gotinha do oceano, né? Então, já ajudou bastante. Uhum. Já ajudou bastante. Então, a gente consegue compreender essa situação, não é, de tanto da questão da igreja, né? Como nós estávamos falando lá no teve um trecho que nós entramos e que nós falamos do concílio, né? Do concílio de Trento, que ele entra muito nessa questão, onde ele deixa bem claro que ele fala que se a gente não se se você não está inserido na Igreja Católica e existe um outro batismo na sua vida, né? A igreja pega pesada. Ela fala anatema seja, né? Ou seja, a pessoa está fora da comunhão. A pessoa não está ligado, porque ninguém institui ninguém, né? Eu não posso levantar aqui da cadeira agora e falar que eu vou celebrar uma missa, né? Ah, não, não, eu vou celebrar uma missa, dá licença aqui. Não, porque daí, né, esses dias mesmos, o nosso próprio sacerdote estava falando sobre essa questão e eu achei muito interessante. Eu acho que isso tem que ser dito nos lugares, nas igrejas, nos trabalhos, onde você estiver, tem que ser dito. Que muitas pessoas ainda têm essa consciência. Acha que a igreja católica é assim. A pessoa chega lá e quer ser padre porque não quer casar com ninguém, mas não é não. É um negócio muito mais além. A pessoa foi lá chamada pelo Senhor e a pessoa está sendo ligada, a pessoa está dentro daquela linhagem lá de Pedro, nós estamos falando disso. Entendeu? Nós estamos falando disso. Olha, você olha lá para o Papa Francisco hoje, ele está lá no lugar daquele abençoado lá. Numa pregação, levou um mundo de gente para uma conversão, né? Então, assim,
a sombra do homem curava. Né? Então você tem mais ou menos uma ideia que assim ninguém, por própria espontânea vontade e loucura, chega lá e fala, eu vou. Existe também. A gente tem que prestar muita atenção nessa questão também existe, porque eu já também tive experiência com um irmão que hoje é um grande pregador e ele me contou a experiência de vida dele, que são coisas que Deus deixa a gente saber mesmo. Ele disse que ele foi numa igreja que lá o cara se vestia de padre e lá não sei o que e tal. E aí quando ele começou Deus começou a abrir a mente dele, então ele foi um dia conversar lá, o cara fazia até confissão, entendeu? Sabia da vida de todo mundo, cara. Então, assim, quando ele foi se confessar lá, e aí o cara meio que assim revelou para ele, perguntando se ele não queria participar, porque ele tinha alguns dons que Deus tinha dado para ele e tal. E ele entendeu que aquilo não era a igreja católica. Mas ele disse que eram as mesmas coisas, porque ele era muito novo na igreja, ele ia na igreja católica e ia lá também, porque ele estava passando um momento muito ruim e tal. Não é importante a gente falar sobre, mas ele estava assim, cego, desesperado, então a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Tomar muito cuidado, porque o negócio é muito parecido, né? Mas nem tudo que parece né? Às vezes você vê um irmão correndo para dentro de uma empresa com um rolo de papel higiênico na mão. Às vezes é porque o cara tá gripado, o cara tá usando papel para limpar o nariz, né? E aí que a gente já. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado com o que a gente está vendo, porque os olhos, né? Tem até uma propaganda que fala que os olhos vê, né? O corpo sente, não sente, não me recordo muito bem, mas a gente tem que prestar muita atenção naquilo que nós estamos vendo, né? Porque antigamente essa questão da igreja brasileira acontecia muito com a questão da mãe. A mãe ia lá, pegava a criança, pufa, estava para a igreja, queria batizar, aí a igreja católica pedia muita coisa, eles já entravam em outra lá e falavam, tem um ali que aceitou. E aí entrava lá para dentro e já batizava. Então, se você tem esse batismo, corre às pressas aí para, né? Não é válido. Corre às pressas aí para você se ajeitar, né? Se ajeitar com Deus, né? Então é algo muito importante que a gente precisa compreender, né? Nós falamos aí sobre a questão do batismo, né? Da confirmação da graça. Então a igreja ela quer que a gente viva essa experiência, né? Essa experiência de ser confirmados, de sermos inseridos. E aí entra essa questão que eu vejo que é a questão mais linda que a igreja nos coloca também, né, que é essa questão da santidade, né, essa questão da santidade que está muito ligado ao crucificado, que está muito ligado à questão do quando eu muito novo comecei a caminhar na igreja, que eu ouvi a primeira vez uma pessoa dizendo que eu estava morrendo no dia do meu batismo e eu tinha ressuscitado com Cristo, eu achei aquilo uma palhaçada. Eu falei, que cara louco. Esse cara é doido. Eu até me levantei, eu acho que eu fui embora nesse dia. Eu falei, meu, que negócio de louco. Esse pessoal é que nem crente aqui também, né? Fica gritando aqui, falando essas coisas, mas Vou hoje embora, né? Tá, vou embora. e hoje que você tem um conhecimento que Deus vai abrindo o seu coração, vai abrindo a sua mente, porque a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar aberto ao que Deus está colocando. E muitas vezes o que Deus coloca para a gente é muito mais do que a gente está esperando, né? E quando a gente entra nesse mistério da ligação minha com Cristo crucificado, né? E a gente olha para essa questão de Deus permitir que você olha que coisa muito profunda, né? Quando a gente quando a gente para ver, fala, meu, eu nasci, né? Fui gerado, né? Fui gerado. Primeiro Deus começa com uma conversa de que nós já antes de nascer, ele já conhecia nós. Então isso daí já é muito profundo. Quando você escuta isso uma primeira vez, você fala, meu, que
que coisa linda, porque isso é lindo. Deus me conheceu antes de eu nascer. E aí depois que você nasce, Deus te concede já sair do pecado já naquele momento. Porque tem gente que não espera, né? Não espera nem um mês de vida, né? Então, assim, meu, a criança nasceu, a pessoa já corre para batizar. Que doida. Não, o negócio é coisa séria, né? É Que coisa séria. doido. Meu, não, porque a família pensa, a família fala, meu, que desespero é esse e tal, né? Mas, meu, é assim, eu sei. Sabe, o seu coração é uma grande alegria, porque o meu coração sabe o que está acontecendo, né? Aí a gente olha e fala, aí nasceu, né? E aí quando você nasceu, Deus já te concede a graça de sair daquele... E você é vivo, um recém-nascido vivo, Deus já te faz já se crucificar com ele, né? Se crucificar com ele, e aí ele te faz já ressuscitar com ele. Olha que coisa maravilhosa, magnífica. Você participou do mistério de Deus, porque você saiu de Deus e já morreu com Deus e já ressuscitou com Deus. Isso é lindo. É a mesma coisa de você, né? De você olhar, né? Você olhar o que a igreja mostra para nós através dos santos, né? Eu estava acompanhando uma Santa Maria Sorô, quando Nossa Senhora relata para ela tudo o que aconteceu. Então, Nossa Senhora fala que com 3 anos de idade, ela foi, o anjo São Miguel Arcanjo veio e pegou ela. Não, no dia que ela nasceu, foi isso. No dia que ela nasceu, São Miguel Arcanjo veio até a terra, pegou ela e levou ela lá no colo de Deus, né? É uma loucura isso, né? É uma loucura. Até que você não esteja na profundidade do seu batismo, você fala, meu, isso é coisa de louco. Esse povo tá tudo endoidando. Agora chapou, agora o cara quer, né? Não sei. Porque aqui é isso, aqui é mais ou menos isso. É um mistério de amor muito profundo, né? É um mistério. Entra também a questão de você olhar para o seu filho, aí você olhar para o seu filho, olhar até mesmo para a sua vida, aí você fala, eu posso ser salvo sem o batismo, né? Eu posso ser salvo sem o batismo, né? E aí a igreja fala assim, uma vez que Cristo morreu pela salvação de todos, podem ser salvos mesmo sem batismo todos os que morrem por causa da fé. Olha que interessante, né? Aqueles que morrem por conta da fé. Vamos lá, aqueles os santos inocentes lá, né? Por conta da fé, uma criança recém-nascida era jogada para os leões lá, porque os seus pais, já naquele momento ali, já viviam um cristianismo de profundidade, aquele de não negar Cristo nem com um leão na frente, não tinha conversa. Então, com aquelas crianças recém-nascidas, suas mães no colo, elas começavam então a orar a Deus e já consagrar a Deus, consagrar a Nossa Senhora. E esse era o batismo de fé, não é? O batismo de sangue, na verdade. Era a fé da mãe e o sangue da criança, né? Então, era uma coisa, era muito assim sobre a questão do impulso da graça mesmo, né? Era assim uma criança que estava ali sem conhecer a Cristo, sem conhecer a igreja, a mãe já procurava, já sinceramente com a criança no colo, ocasionar para ela um encontro com Deus. Olha que profundo isso. E aí você aqui em vida, talvez não tenha ainda nem conseguido procurar um batismo para o seu filho, ou seja, não tem o desejo no coração, você como batizado, sua mãe, não sei, talvez ralou, não sei como era no tempo que você foi batizado, ralou muito para conseguir batizar você, e hoje muitas pessoas não querem nem sonhar com isso, né? Não tem o impulso da graça. A pessoa não quer, ela não conhece Cristo e também não permite que seus filhos conheçam nem a Cristo nem a igreja e não tem uma sinceridade nem esforço, né, para cumprir a vontade de Deus, né? Agora, quando você procura sinceramente Deus e se esforça para cumprir aquilo e tal,
e de repente acontece alguma coisa no meio do caminho, vamos colocar assim, meu, sonhou sempre em... Você tem um filho, olha que coisa linda, você tem um filho, você tá louco para batizar seu filho. De repente ele pega um negócio lá que você não sabe o que que é, dá um pânico e chega a falecer. Olha como Deus é misericordioso. Uma vez Santa Faustina falou sobre isso, né? Ela falou sobre isso e eu achei muito lindo. Que fala que é o batismo de desejo. Olha que interessante. Deus é lindo. Deus é lindo, gente. Deus é maravilhoso. Mesmo você só querendo e não deu certo, Deus batiza Ele próprio batiza aquela criança, porque valoriza. Deus sempre valoriza cada sentimento do nosso coração quando está direcionado a Ele. Olha que coisa maravilhosa, né? E aí fala sobre a questão, Santa Faustina, ela fala sobre a questão da boa intenção, boa vontade, né? Olha que interessante. Quando você tem boa vontade de realizar algo dentro da sua casa, como na vida dos seus filhos, ou até mesmo na sua vida, né? É Deus que está agindo em você. Né? Então, essa questão que a igreja fala para a gente. Nós estamos nesse momento sobre o impulso da graça. Não é? Eu estou indo até a Santa Missa. É o impulso da graça. Eu estou indo levar o meu filho ao batismo. Imagina aquela leva de anjos e intercessões do céu para que você chegue até lá são e salvo. Com certeza. E depois, uma pessoa que tem fé, né? Vamos logo aquilo que é dolorido. E a pessoa que tem fé, depois que batizou, a igreja pode cair, né? Não é isso que nós desejamos, mas a igreja pode cair. Eu creio que lá tem uma mãe e um pai feliz de céu, né? Feliz de céu. Porque é algo muito grandioso, né? E quantas crianças mortas sem batismo, a igreja e a sua liturgia as confia à misericórdia de Deus. Não é, não? Olha onde que você está. Nós estamos falando só do batismo, mas eu quero que você também se oriente com a questão da igreja. Olha onde você está, olha que Deus deixou você conhecer, olha o que Deus permitiu você viver. Isso é lindo. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu vou parando por aqui, né, irmão? Senão a gente vai ficar falando de tudo isso. É muita coisa, né? É É muita muita coisa. A coisa. gente está 1h30 de live, mas é Tá muita bom? coisa. E eu percebo que todos os sacramentos vai ser assim. É muita coisa e vai faltar muita coisa, Vai. mas acho que justamente para as pessoas buscando também conhecer mais, né? Catecismo da Igreja Católica. É uma coisa que aí eu vou só abordar alguns pontos que faz parte Sim. das perguntas, porque você já respondeu praticamente todas. Mas é interessante quando a gente fala assim, né? Os sacramentos agem ex opere operato, quer dizer, pela força do próprio rito, independente da santidade do ministro. Em outras palavras, é Cristo que ministra todo o sacramento, pois ele é o único sacerdote do Novo Testamento. Os demais ordenados são seus ministros, como disse São Tomás de Aquino. Todo sacramento produz dois efeitos, o caráter e a graça santificante. O caráter é uma marca, um selo espiritual, que é impresso na alma do cristão pelos três sacramentos que não podem ser repetidos: batismo, crisma e ordem. Então, assim, por mais que você receba, né, e fala o batismo ou a Eucaristia, né, Jesus está ali. Você recebe o sacramento do batismo. Por mais que você está ali, porque adulto, o adulto, eu vou colocar o exemplo do adulto, recebe ali, mas às vezes, tipo, tanto faz como tanto fez. Eu tô aqui, eu sei que eu preciso receber. Independente, ali está sendo, o sacramento ali. Agora, o que vai fazer com que essa graça desse sacramento perpetue é a sua decisão de continuar. Vida de oração, que foi isso que você falou. Porque senão a graça santificante não vai fazer efeito. Até adiantando, aquelas pessoas que falam assim, eu casei na igreja e não vivo, tá a mesma coisa. Mas porque não vive, criatura. Você quer achar que o negócio é mágico, as pessoas acham que é plim-plim, é pó mágico, o sacramento que recebeu ali e pronto.
mas requer a nossa decisão, o nosso agir, porque senão não vai. A graça santificante é isso. Como que eu vou agir mediante a esse sacramento? Né? Esse é o papel dos padrinhos e dos pais, que educá-los na fé, né? Por isso, quando você falou o papel do padrinho, já falam, não é escolher qualquer padrinho, né? É um padrinho que vive a fé católica, já é um princípio ali. Você não está chamando uma pessoa que protestante para ser padrinho do seu filho na igreja católica? Então, umas coisas assim que deveria ser lógica, né? Mas Isso aí assim, aí, são quesitos básicos, isso daí, né? São assim os pontos que você tem que gente, tem que ser uma é que você coisa. vai ticando, sabe? Você vai ticando na sua lista. Tipo, é católica, primeira coisa, sabe? Vive a doutrina ali. Tem valores iguais aos meus. É claro, a pessoa, você mesmo diz, não vai ser igual a você e não tem necessidade disso, mas ela tem os mesmos valores que você, né? Para que o seu filho enxergue. É uma pessoa, eu vou colocar até assim, é uma pessoa que você deixaria seu filho ir na casa, porque eu não deixo meus filhos em qualquer casa de qualquer pessoa. É uma pessoa que eu confiaria meu filho, né, para ir na casa dessa pessoa. Então, gente, são coisas básicas, só que as pessoas não pensam nisso, é mais amizade, né? Ai, eu conheço há tanto tempo, desde pequeno, eu prometi quando era pequeno que ia ser padrinho do meu filho quando eu crescer, quando eu fosse mãe ou pai. Então, assim, gente, não se brinca com salvação dos nossos filhos, né? Vai É ser nos verdade, cobrado isso. Então, é não se verdade. brinca com a salvação dos nossos filhos. Então, não escolhe qualquer um para ser padrinho, né? Tem que ser, tem que vai ticando mesmo, né? E assim, e batizar, né? Assim que sempre que puder. Eu lembro que o batizado do Pedro eu marquei, não tinha nem nascido a pessoa ainda. Falei, marca aí, depois eu te mando a certidão de nascimento quando nascer. Né? A gente não esperar para essa graça, né? Se é algo tão importante, assim como você dá banho no seu filho porque é necessário, você dá comida para o seu filho, você dá alimento, o alimento para o corpo, como é que não dá um alimento espiritual para essa criança? Né? Então, É tem verdade. que entender que é algo importante, é algo necessário. Aí eu também vou falar do batismo de intenção, também é bem interessante o que você falou, que é o de desejo, que não existe um rito, né? E o batismo de intenção também só é feito em crianças já falecidas, né? Ah, mas se uma criança está no hospital e está correndo risco de morte, né? Se não tem padre, não tem ninguém ali, nem às vezes nem os pais, sei lá, se você é uma enfermeira, se você é um médico e você está ali, sabe que é risco iminente essa criança, né, ou esse jovem, esse adulto, não recebeu o sacramento do batismo, está ali correndo risco de vida, você pode batizar, sabendo que os pais têm esse desejo, você pode batizar, né, com água, né, sei lá, se não puder, talvez colocar água, mas coloca um pinguinho de água, pelo menos, e falar a fórmula, né, falar o nome da pessoa, eu te batismo, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, se essa pessoa se recuperar, aí sim procurar, né, Procurar. para oficializar o rito na igreja, né? Mas assim, não é sair batizando todo mundo, mas assim, saber que nós também podemos fazer. Você falou sobre isso, né? Nós podemos fazer isso também, se caso for necessário, né? Então, o batismo de intenção é só para os bebês, né? Enfim, ou até os catecúmenos que não que estão mortos, no caso, né? Quem é vivo e tem risco iminente, a gente pode fazer isso, ou mesmo chamar o sacerdote se há tempo para ministrar esse sacramento, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vem uma pergunta também. Existe diferença entre. Ah, não, esse já foi respondido. Peraí. Peraí. Ah, qual a relação entre a cruz e o batismo? Você falou também, mas eu quero só complementar com uma coisa que o catecismo falou, porque quando o Ayrton leu para mim, eu fiquei muito assim, achei que estava bem claro. Catecismo, parágrafo 1225. Com sua Páscoa, Cristo abriu a todos os homens as fontes do batismo. Com efeito, já havia falado da paixão que iria sofrer em Jerusalém, como de um batismo, com o qual devia ser batizado. O sangue e a água que escorreram do lado transpassado de Jesus Cristo
são sinais do batismo e da Eucaristia, sacramentos da vida nova. Desde então é possível nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. João 3,5. Ou seja, né, nascemos da água e do Espírito porque se faz assim na cruz. Né? Você chegou a falar o sangue e a água que jorra, né, do peito aberto de Jesus. E eu acho que é isso, gente. Assim, eu não sei, eu acho que a gente respondeu tudo, porque veio pergunta falando também sobre o batismo de João e dos cristãos, e você também respondeu na live também. O batismo de intenção nós já respondemos também. Ah, vem uma pergunta, mas eu acabei já falando sobre isso. É necessário ter consciência para a eficácia do batismo? A eficácia precisa, né, ter essa consciência que é justamente essa tomada de decisão. Eu recebo o sacramento, mas para a eficácia fazer efeito na minha vida, eu preciso caminhar, eu preciso ter uma vida de oração, senão não tem eficácia esse sacramento, né, na minha vida. Eu vou ter ele, né, mas ele não tem eficácia, né? E eu acho que é isso que a gente respondeu. Quero te agradecer, né, por essa live. E as portas aqui estão abertas, assim, com a graça de Deus, a gente vai ter mais chamados aí, né? A gente já tem tema para outras lives depois que terminar os 7 sacramentos. E eu só quero te agradecer sua família. Para quem não sabe, eu ia falar na live, acabei não falando porque deu travada, né? O Emerson é padrinho do Pedro, ele tá dormindo, senão eu ia mostrar ele para você, mas ele tá dormindo, graças a Deus, deixa ele dormindo. Ele dormiu, graças a Deus, bem, não acordou nenhuma vez, quem acordou foi a Clara aqui, mas ele não acordou, mas só quero te agradecer sua família, a gente gosta muito de vocês, bom, vocês sabem disso, né? A gente se conhece há um tempo, já fizemos missões juntos, que foi maravilhoso também. E a gente só tem um carinho por vocês, pela Kelly, pelas crianças, né? Estamos com saudades, esperando vocês aqui de novo. Amém. Nós vamos aparecer sim. Nós vamos aparecer. É culpa da Kelly, viu? Você sempre fala com ela lá que é culpa dela, né? Eu já culpei ela. Eu já culpei ela. Pode deixar que eu mando mensagem para ela, eu culpo ela, sim. Sem problema. Tá bom. Vamos finalizar com uma oração, então, para a gente finalizar esse momento, agradecendo a Deus também, que graças a Deus, né, parou de travar e a gente conseguiu desenvolver o tema, né, agradecendo a todo mundo que está na live, né, até agora também, são quase mais de 1h30 de live, e, né, tem gente na live, ou seja, estão interessados, isso é muito bom, isso é muito bom, né, e agradecendo a todo mundo, né, por estar aqui conosco e acompanhando as próximas lives. Então, já quero também consagrar minha casa, consagrar sua casa, Emerson, consagrar a casa de todos, né, que estiveram aqui, que vão assistir futuramente, para que o bom Deus também possa vir de encontro em tudo, né, aquilo que foi falado aqui, para abrandar os nossos corações, para expandir aquilo que talvez seja de mal interpretação de um de outro, né? Porque às vezes assim, eu tenho uma compreensão e às vezes ela não calha com o da igreja, né? A gente deve ter o mesmo pensamento da igreja, nós temos que ser assim, nós temos que seguir a doutrina católica. E às vezes, eu não concordo com isso, com aquilo, então que o Espírito Santo possa vir até de encontro a essa má incompreensão, para que a gente possa compreender a verdade que é da igreja. Não existe outra verdade só da igreja. Amém? Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Antes da gente finalizar, eu tenho uma coisa para mostrar rapidinho. Eu falei na live da semana passada que nós ganhamos um livro, e é esse aqui para a gente sortear. Então, fiquem atentos, a gente vai sortear esse livro, a Castíssimo, que nos deu de presente, que está patrocinando. Eu fiquei muito feliz quando o Helder veio falar conosco. Então, olha, além do conhecimento das lives, as pessoas, né, quem ganhar vai ter acesso a esse livro. Olha que bênção de ter mais conhecimento, de aprofundar mais na fé. Né? Então, fiquem ligados, a gente vai postar, né, na família Bethesda como fazer para estar concorrendo a esse livro, tá bom? Amém. Vou participar, hein?
Vai, eu vou colocar aí, é só seguir as regras, mas eu vou colocar direitinho como fazer, tá bom? Tá bom, tá ok. Bom, Tchau, é que gente, boa bom que noite. você foi, Obrigada. né? Amém. Tchau, tchau. Tchau.